Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem com você? Eu espero que sim, tá? Vamos iniciar a nossa aula de matemática com a Prof. Dilcleia. Vem comigo, não se perca. Pegue seu caderno, seu lápis, borracha, todo o seu material, faça as anotações necessárias e deixe tudo caprichado no seu caderno, tá certo? A nossa aula de hoje é sobre multiplicação, ideia associada à multiplicação, que é a proporcionalidade. Vamos ver o que significa proporcionalidade? Então, primeiro, o objetivo desta nossa aula é resolver situações, problemas que envolvam proporcionalidade. Vamos estudar então direitinho o que será? Vamos lá. A prof trouxe assim, ó. É ideia associada à multiplicação, à proporcionalidade. Ao preparar uma receita, é importante verificar seu rendimento, pois pode-se dobrar, triplicar, ou seja, aumentar a quantidade dessa receita quantas vezes for necessário, certo? Então, eu posso. Para isso, nós usamos a multiplicação. Então, dobrar, o que é dobrar esta quantidade? É multiplicar por 2. Eu também posso triplicar a minha receita. O que significa matematicamente esse triplicar? Multiplicar por 3. Legal? Lembrados disso? Então, isso são ideias que serão utilizadas na proporcionalidade. Vamos lá, continuando a nossa aula. Veja alguns exemplos em que a multiplicação é utilizada com ideia de proporção. Aqui a prof trouxe um primeiro exemplo, tudo bem? Acompanhando. Se precisar, pause o vídeo, anote o exemplo bem caprichadinho no seu caderno, tá? Ficará mais fácil de você entender os exercícios depois. Então, o nosso primeiro exemplo. Ana e suas amigas estavam estudando juntas. Para o lanche da tarde, a mãe de Ana preparou lanches naturais e suco de laranja. Sabendo que para fazer um copo de suco, ela precisa de 3 laranjas, quantas laranjas ela usará para fazer 4 copos de suco? Então, ela tem uma receita e agora ela precisa aumentar esta receita. Para fazer um copo, precisa 3 laranjas. E para fazer 4 copos? Qual é o nosso pensamento agora? Acompanha com a prof que temos aqui a solução. Vamos ver como é que faz esse processo. Então, para um copo, a mãe de Ana precisa 3 laranjas. Então, para 4 copos, o que ela irá precisar? Então, temos a quantidade de copos. Ó. Um copo, certo? E a mãe da Ana quer fazer 4 copos, correto? Deste um copo, para chegar neste 4 copos, o que precisa fazer na matemática? Ela irá multiplicar por 4. Então, a quantidade de laranjas, que para um copo de suco era necessário 3 laranjas, para fazer esses 4 copos, quantas serão necessárias? Usa a mesma continha. Se na quantidade de copos eu tive que multiplicar por 4, na quantidade de laranjas eu também vou multiplicar por 4. E 3 vezes o 4 é igual a 12. Portanto, para fazer 4 copos de suco de laranja, a mãe de Ana precisa de 12 laranjas. Viram como é fácil essa ideia de proporção? Então, nós utilizamos o quê? A multiplicação, tá? Vamos para um próximo exemplo. O prof trouxe aqui, ó. Cada rolo de arame contém 50 metros. Veja como descobrir a metragem de 2 rolos, 3 rolos e 15 rolos. Vamos acompanhar? Bem, um rolo, ó. Um rolo, nós temos 50 metros. Se eu quero saber a quantidade de 2 rolos, o que eu vou observar? Ó? De um rolo era 50, 2 rolos
De 1 para 2 é o dobro. Dobro é multiplicar por 2. Então, a quantidade de metros também será multiplicada por 2. Portanto, 50 vezes 2 igual a 100 metros. Facinho? Vamos ler. Nós também precisamos descobrir 3 rolos. 3 rolos, quantos metros? Bem, de um rolo. Para chegar naquele 3 rolos, eu preciso multiplicar por 3. Como isso é tudo proporcional, se eu multipliquei por 3 a quantidade de rolos, eu também multiplico por 3 a quantidade de metros. E 50 vezes 3, 150 metros. Ficou fácil? E agora, para descobrir o 15 rolos? Como ele é proporcional, gente, existem várias maneiras. Aqui a prof trouxe um dos caminhos, tá certo? Ó. Então, eu tenho que descobrir a quantidade de 15. Olha o que a prof fez, ó. Em vez de começar lá do 1, eu vim do 3 para o 15. Do 3 para chegar no 15, basta multiplicar por 5. Então, aquele número correspondente ao 3 rolos, que era 150 metros, o 150 será multiplicado por 5 e teremos 750 metros. Essa é a ideia de proporcionalidade. Aumentou uma quantidade, aumenta na mesma proporção a outra. O que é essa aumenta na mesma proporção? Se eu multipliquei por 3 quantidade de rolos, eu vou multiplicar por 3 a quantidade de metros. Fácil, fácil? Então, aqui a prof trouxe ainda para que vocês gravem bem, ó. Quando há proporcionalidade, o aumento ou a redução deve ser igual em todos os fatores. O que quer dizer essa frase mesmo? Se eu aumentei a quantidade de rolos, aumentará a quantidade de metros. Se eu vou diminuir a quantidade de rolos, eu vou diminuir a quantidade de metros. Essa é a nossa proporcionalidade que nós estamos estudando. Fácil, fácil? Vamos continuando a nossa aulinha. O que nós temos agora? Mais um exemplozinho para vocês estudarem. Ó. Vamos ver. Então, outro exemplo é esse daqui, ó. Observe parte da receita do bolo de chocolate. Então, nessa receita, ó, bolo de chocolate, olhem bem para as palavrinhas. Ali tem rendimento, 10 porções. Qual é a receita para a massa? 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento, 1 xícara de chá de leite. Essa é a receita para a massa desse bolo. Viram bem? Muito lá. Continuando, ó. Agora, se quisermos ter um rendimento de 30 porções, devemos triplicar a quantidade de todos os ingredientes sem exceção nenhuma. Por que mesmo triplicar 30 porções, triplicar? Porque tem a ver com o rendimento. Lá no cantinho, ó, tá escrito, ó, rendimento dessa receita é de 10 porções. Se eu quero chegar em 30 porções, de 10 para 30 é multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 a receita inteira. Não pode ficar nada de fora. Vamos acompanhar como a prof fez isso? Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, rendimento, 10 porções, certo? Como eu quero 10 porções e chegar no 30 porções, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3. E eu devo multiplicar por 3 a receita toda. Portanto, a quantidade de ovos, que na primeira receita era 4, 4 vezes o 3, agora teremos 12. As 4 colheres de sopa de chocolate em pó, vezes 3, vai me dar uma quantidade de 12 colheres de chocolate em pó. Na primeira receita, 2 colheres de manteiga, vezes o 3, 6 colheres de manteiga. 3 xícaras de farinha de trigo, vezes o 3, 9 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de açúcar, vezes o 3, 6 xícaras de açúcar. 2 colheres de fermento, vezes 3, 6 colheres. E 1 xícara de leite, vezes 3, 3 xícaras de leite.
Viram o que é a proporção? É isso. Eu precisei aumentar o rendimento deste bolo. Eu precisava triplicar a minha receita e eu preciso triplicar a receita inteira. Certo? Fácil? Vamos ver? Usando a ideia da proporcionalidade, deve-se triplicar também a quantidade de ingredientes da cobertura para se obter um rendimento de 30 porções. Senão eu terei um bolo gigante e a cobertura não vai dar certo para o bolo. Compreendido? Peça uma ajudinha lá para a mãe, ela já vai dizer, é isso mesmo, meu filho, é assim que tem que ser. Eu não posso só triplicar a receita da massa, tem que ser a receita inteira, tá? Continuando nossa aula, agora a prof trouxe algumas observações bem importantes para vocês. Vamos lá na primeira observação. Podemos indicar uma multiplicação substituindo o sinal vezes por um ponto. O que é isso? E isso mesmo, gente. No sexto ano, a multiplicação pode vir representada assim. Se vocês olharem um livro didático do sexto ano, vocês vão ver que em várias situações, em vez do x, que representa a multiplicação, também podemos representar a multiplicação por um ponto. Vamos para o exemplo que a prof trouxe. 3 vezes o 15. Eu posso fazer 3 vezes com o x ou somente com o pontinho, 3 vezes o 15. É a mesma conta, tá certo? Só um jeitinho diferente de representar. Mais um exemplo para ficar bem certinho na cabeça de vocês. 4 vezes 8, usando x, que já era de seu costume, ou ainda podemos usar o pontinho, que também representa a multiplicação. Estão vendo só que legal? Uma coisinha nova da multiplicação, uma coisinha nova no sexto ano. Vamos continuando. Outras observações. O resultado de 2 vezes um número é chamado de dobro, certo? Certo, você já sabia, mas é legal a gente sempre recordar, tá? Dobro é multiplicar por 2. Portanto, o dobro de 9 é 2 vezes o 9, que é igual a 18. Outra frasezinha que também já era de costume de vocês, olha só. O resultado de 3 vezes um número é chamado de triplo. Triplo é multiplicar por 3. O triplo de 14 é 3 vezes o 14, que é igual a 42. Certo? Continuando nas nossas observações. O prof trouxe mais uma ainda. Marca bonitinho no seu caderno. O resultado de 4 vezes um número é chamado de quádruplo. Então, apareceu a palavrinha quádruplo, você vai lembrar, quádruplo é multiplicar por 4. Isso mesmo. O quádruplo de 18 é 4 vezes o 18, que é igual a 72. Temos mais uma palavrinha ainda. O resultado de 5 vezes um número é chamado de quíntuplo. Então, o quíntuplo de 12 é 5 vezes 12, que é igual a 60. Essas palavrinhas, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, e elas continuam, teria sextuplo, certo? Eu posso fazer mais desses números e representa a multiplicação. São as palavrinhas mais utilizadas. Dobro representa 2 vezes, triplo representa 3 vezes, o quádruplo é 4 vezes e o quíntuplo é 5 vezes, certo? Anotaram? Anota bonitinho no seu caderno que a multiplicação pode ser representada por um pontinho. É a nossa aula que a gente viu hoje. Isso foi uma novidade. Nós vimos proporcionalidade. O que nós vimos na proporcionalidade? Se eu aumento essa quantidade, na mesma proporção aumenta outro fator. Se eu duplico, aqui também duplica. Isto é a proporção. Anota bonitinho no seu caderno, volte o vídeo se teve alguma dúvida e estamos chegando no final da nossa videoaula. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção. Muito obrigada por terem assistido. Até a nossa próxima videoaula e não fique com dúvida nenhuma. Um beijo no coração da Prof. Dilcleia. Até mais.